Olá, seja bem-vindo, você aluno do ensino médio, a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o tema da nossa aula é desvio padrão. Isso mesmo, nós vamos continuar vendo um pouquinho de estatística. Então, separe aí lápis, borracha, caneta, folhas para anotações, para você participar e fazer as nossas atividades, ok? Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar nessa aula. Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Bem-vindos, alunos, pais e responsáveis e professores que acompanham sempre as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Não esqueçam que essa aula é um pouco diferente, ela é uma aula gravada. Então, você pode pausar o vídeo sempre que achar necessário. Pode voltar, ver alguma explicação novamente, algum exercício, alguma fala que você não entendeu, e aí você pode apertar o play normalmente para continuar vendo a nossa aula, ok? Vamos começar, professora Inês? Sim. Bom, nós vamos então começar vendo o desvio padrão. Na estatística, a gente pode sempre verificar o quanto estão dispersos os dados de um conjunto em relação à média aritmética e distantes um dos outros. Isso mesmo. E a gente pode observar isso através da curva de Gauss, também chamada curva normal. Está vendo esse gráfico? Nós temos três curvas. Uma vermelha, uma verde e uma azul. Quando a gente fala no desvio padrão, que é uma medida de dispersão, quanto menor for o desvio padrão, mais próximo os valores estarão da média, que é a média aritmética. A média aritmética estará aqui no eixo Y. E observe a curva vermelha, ela é fininha, ela está bem próximo da média aritmética. Isso significa que ela tem o desvio padrão bem menor do que esta curva azul. Tá vendo que ela é mais gordinha, mais baixinha? E ela está mais distante do eixo Y, que é a média aritmética. Então, o desvio padrão vai servir para mostrar para vocês o quanto dispersos estão os dados em relação à média aritmética e entre eles. Mas como que a gente faz para calcular? Então, vamos lá. O cálculo dele é feito através de uma expressão matemática, onde nós temos o x barra, que é a média aritmética, que, se você não viu a aula ainda, está lá já no repositório. E a gente tem cada um dos dados chamados por xi e o total de dados n. Então, no numerador dessa fração, nós temos uma diferença entre a média aritmética e cada um dos dados, essa diferença elevada ao quadrado, esta soma das diferenças e dividido por n. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Aí você fala, professora, tá difícil. Calma, é fácil, você vai ver. Vamos para um exemplo que você vai entender melhor. Neste exemplo, o Oswaldo é treinador do Carlos. E aí ele anotou os tempos em minutos do Carlos em cada um de 3 treinos. No primeiro treino, 60 minutos. No segundo treino, 62 minutos. No terceiro treino, 58 minutos. Além disso, o Oswaldo calculou a média aritmética dos tempos do Carlos, que são 60 minutos. O Oswaldo sabe que se o desvio padrão do Carlos for maior do que 2, ele não deve competir, porque ele poderá perder esta competição. Então, vamos calcular o desvio padrão. E como que a gente faz? Nós temos os treinos, treino 1, 2 e 3, e temos a média aritmética. Então, observe que aqui, inicialmente, eu vou fazer a média aritmética menos cada um dos valores do treino. Então, eu tenho média aritmética é 60 e vou subtrair
60, que é o primeiro treino, 62, que é o segundo treino, 58, que é o terceiro treino. 60 menos 60 dá 0, 60 menos 62, menos 2, 60 menos 58, 2. Agora, o objetivo é elevar esses resultados ao quadrado. Então, 0 ao quadrado, 0, menos 2 ao quadrado, menos com menos, mais 4, 2 ao quadrado, 4. E agora vamos somar. 0 mais 4, 4, 4 mais 4, 8. Esta soma é o que vai aqui no numerador da fração dentro da raiz quadrada. Agora, nós vamos ter que dividir pelo total de números que nós temos, que são o total de valores dos treinos, portanto, 3. Então, nós temos a divisão e extraímos a raiz quadrada. Então, nós obtemos aproximadamente 0,9428. Então, nós descobrimos que o desvio padrão dos treinos do Carlos é este valor. Como este valor é menor do que 2, significa que o Oswaldo vai permitir que o Carlos vai fazer a competição dele. Então, provavelmente, ele ganhará. Bom, eu vou limpar aqui o slide, porque se você quiser, de repente, verificar novamente a resolução do exemplo, então coloque para eles, por favor, na tela. A resolução do exemplo. Isso. Muito bem. Vamos continuar? Eu vou fazer mais um exemplo para vocês. Agora, eu tenho o conjunto A, que tem os números 1, 4, 6, 7 e 12. E tem o conjunto B, que tem os números 4, 5, 6, 7 e 8. A média aritmética de ambos é 6. Então, nós já sabemos aqui que x barra, tanto do A quanto do B, é 6. E a gente quer encontrar o desvio padrão de cada um deles e responder à pergunta: qual desses conjuntos é mais disperso? Lembrando que será mais disperso aquele que tiver o maior desvio padrão. Muito bem. Então, como que a gente faz mesmo? Então, a gente inicia montando uma tabelinha, efetuando as subtrações entre a média aritmética e cada um dos números do conjunto. Lembra, a nossa média aritmética é 6. Então, aqui eu tenho sempre o número 6 e vou subtrair o número 1, que é o primeiro dado, o 4, o 6, o 7 e o 12. Agora, o objetivo é elevar o resultado dessa subtração ao quadrado. Então, obtemos aqui 25, 4, 0, 1 e 36. Somando esses valores, vamos obter 66 para o conjunto A. Vamos fazer a mesma coisa com o conjunto B. Vamos primeiro efetuar a subtração. Aqui está a média aritmética desse conjunto, que é 6. E vamos subtrair o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Vamos agora elevar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 1 ao quadrado e menos 2 ao quadrado. Somando, vamos obter 10. Acabou o exercício? Não, falta ainda colocar na expressão do desvio padrão. Então, aqui tem o resultado copiado de lá. A soma do A é 66 e a soma do B, 10. Então, o desvio padrão do A será o 66 dividido por 5, porque aqui dentro desse conjunto existem 5 elementos. Então, nós vamos obter aproximadamente 6,63 para o desvio padrão do A. Agora, vamos para o desvio padrão do B. Então, pegamos o 10 e vamos dividir por 5, porque dentro do B também existem 5 elementos. E vamos obter aproximadamente 1,41.
Agora, qual número é maior? 3,63 ou 1,41? É o 3,63. Portanto, o conjunto A é o conjunto mais disperso. Então, eu vou voltar o slide para tirar a parte escrita que eu coloquei, se você quiser observar novamente os cálculos. Então, tem aí as diferenças ao quadrado e a soma. E aqui, nesse outro slide, nós temos o término da continha do desvio padrão. E agora, professora Roberta? Agora é o nosso momento da atividade. Então, agora a professora Inês vai ler as atividades que ela tem para propor para vocês. Prestem muita atenção e depois pausem o vídeo para poder resolver essas atividades. E quando você resolver, aperta um play novamente para ver a resolução com a professora Inês. Vamos para a leitura, professora Inês? Vamos. Então, por favor, atividade 1 na tela para os nossos alunos. Atividade 1. Luiz é o treinador de Antônio e de Pedro. Ele anotou o tempo gasto em minutos por cada um dos atletas em cada treino de corrida, para escolher qual deles tem menos dispersão de tempo para ir à competição. Ele verificou que ambos, o Antônio e o Pedro, têm a média aritmética dos tempos igual a 58 minutos. Pergunta: quem irá competir? Então, monte uma tabela para o Antônio, uma para o Pedro, faça a subtração da média aritmética menos cada um dos valores do treino, eleve esse número ao quadrado, depois coloca lá na raiz e você vai dividir por 3, porque são 3 treinos. E observa qual é o menor desvio padrão, ok? Vamos para a atividade 2. Na atividade 2, você tem 2 conjuntos, o T e o H. Ambos têm 6 números e a média aritmética de ambos é 8. Encontre o desvio padrão de cada um deles e me diga qual deles é mais disperso. Muito parecido com o meu exemplo 2, ok? E agora, professora Roberta? Agora é o momento da resolução da atividade. Então, pause o seu vídeo, resolva esses 2 exercícios e depois dê um play novamente para conferir a resolução com a professora Inês. Então, por favor, o slide da resolução na tela. Voltamos. E aí, você conseguiu resolver a atividade? Achou fácil a atividade 1? E a atividade 2? Conseguiu descobrir qual está mais disperso e menos disperso? Achou fácil mesmo? Espero que sim. Vamos conferir a resolução com a professora Inês? Vamos lá, professora Inês? Vamos. Muito bem. Então, vamos aqui para a atividade 1. Então, na atividade 1, o Luiz, que é o treinador, tem o Antônio e o Pedro. Muito bem. Então, aqui, montei uma tabelinha para o Antônio e uma para o Pedro. Observe que a média aritmética são 58 minutos. Lembrando, se você não sabe ainda calcular a média, procure a nossa aula lá no repositório. Muito bem. Então, pego a média aritmética e eu vou subtrair cada elemento do Antônio. Então, no primeiro treino, o Antônio fez 55 minutos, no segundo treino, 59, no terceiro treino, 60 minutos. Feito isso, vou pegar o resultado dessa subtração e elevar ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, menos 1 ao quadrado, 1, menos 2 ao quadrado, 4. E vou somar. A sominha, 14. Agora, vou pensar no Pedro. Então, vou subtrair. Pego a média aritmética, que é a mesma. Primeiro treino do Pedro, 63. Segundo treino, 60. Terceiro treino, 51. Agora, o objetivo é elevar ao quadrado o resultado dessa subtração. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 2 ao quadrado, 4. E 7 ao quadrado, 49. Somando esses valores, 78.
Então, eu vou apagar aqui essa rabisqueira para você, se quiser observar melhor esse slide. E agora, vamos calcular o desvio padrão. Então, a soma do Antônio deu 14 e a soma do Pedro, 78. Pego 14, coloco no numerador da fração e vou dividir por 3. Por que mesmo? Porque são 3 treinos para cada um, ok? Então, efetuo a divisão, extraio a raiz quadrada e o desvio padrão do Antônio é aproximadamente 2,16. Agora, vou pensar no Pedro. Pego soma do 78, coloco na fração, divido por 3, porque são 3 treinos, e vou obter o desvio padrão de aproximadamente 5,09. Muito bem, então quem vai competir? Aquele que tiver o menor desvio padrão. Portanto, o Antônio irá. Então, vou apagar aqui para vocês esse monte de coisa, para você observar o slide limpinho. E espero que você tenha acertado. E agora nós vamos para a atividade 2. Na atividade 2, nós temos os dois conjuntos, o T e o H. Ambos têm 6 números cada um. E a média aritmética é 8. Lembra? X barra, então, será 8. Vamos descobrir o desvio padrão e responder a pergunta: qual deles é mais disperso? Lembra? Para ser mais disperso, é aquele que terá o maior desvio padrão. Muito bem. Então, nós montamos uma tabelinha, pegamos a média aritmética e vamos subtrair cada um dos elementos do conjunto. Então, observe, ó, média aritmética 8, menos 3, que é o primeiro elemento, 5, que é o segundo, 6, depois o 9, o 11 e o 14. Agora, o objetivo é elevar o resultado dessa diferença ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1, menos 3 ao quadrado, 9, menos 6 ao quadrado, 36. E somando esses números, vamos obter 84 para o conjunto T. Agora, vamos para o H. Vamos também subtrair. O primeiro elemento é a média aritmética. Vou tirar o 2, o 4, o 7, o 10, o 12 e o 13. Agora, o objetivo é elevar ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado, 16. 1 ao quadrado, 1. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 ao quadrado, 16. E menos 5 ao quadrado, 25. Soma 98. Então, aqui está o slide limpinho para você observar direitinho. E agora, vamos calcular o desvio padrão. Então, soma do T84. Substituo 84 no numerador da fração. Cada um dos conjuntos tem 6 dados. Vamos obter o desvio padrão aproximadamente 3,74 para o conjunto T. Conjunto H. 98 vai no numerador, dividido por 6, porque são 6 dados. E vamos obter o desvio padrão aproximadamente 4,04. Muito bem, quem é maior? Ah, é o conjunto H, né? Então, ele é o mais disperso. Tudo bem? Olha o slide aí para você. E agora, professora Roberta? Agora é o fechamento. Então, agora é o momento de você procurar o seu professor para tirar maiores dúvidas e pedir mais exercícios para praticar. E depois, qualquer coisa, assista a nossa aula de novo ou no repositório ou lá no YouTube, ok? Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.